Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um fundo de shopping center que eu acredito que poucos de vocês conheçam. É o LASC11, fundo da Legatus. Esse fundo que eu já comentei aqui no canal, né? Quando saiu aquela notícia a respeito de um fundo que teria comprado alguns shoppings da área Sonar e tal. Enfim, na notícia não falava que era este fundo, mas falava da gestora. Então pode ser que a gestora faça um segundo produto, o que eu não acredito. Acredito que vai ser tudo dentro desse carinha aqui. Pode ser que saia, sei lá, uma oferta pública, alguma coisa do gênero, para com que o fundo consiga arcar com essas compras aí desse acordo que foi ventilado. Então vamos dar uma olhada no relatório. Tem alguns pontos que eu gostei, alguns pontos que eu não gostei tanto. E a gente vai conversando. Para você que está gostando aí dos vídeos que eu venho fazendo, deixe de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste, mas não é inscrito. Se inscreve aí, dá essa força. Então vamos lá. Legatus Shoppers. Fundo patrimonial praticamente R$ 110, está sendo negociado a 92. Curioso isso, até porque a gente tem os grandes players do shopping center, né? HSML, HGBS, MOL, VISC e XPML, os cinco grandes, todos sendo negociados aí praticamente ou no VP ou acima. Então, estão todos bem caros, né? E aqui a gente chama por um fundo que ainda está sendo negociado abaixo do patrimonial e que está entregando um yield bem interessante. Se você olhar aqui, dá mais de 10% se você anualizar, né? É um fundo novo de abril de 2020. Temos as taxas aqui, taxa escadinha, né? Conforme o fundo vai crescendo, vai diminuindo. Sai de um valor relativamente caro para um valor não tão caro assim, mas o normal da indústria é 1%, então, enfim, essa escadinha poderia ser até bater 1%. Tem taxa de performance, que eu acho muito ruim já em qualquer tipo de fundo, não gosto, e é um fundo de shopping center, apenas uma emissão. Ele começa comentando sobre os 3 shoppings que ele tem no portfólio, são 3, hein, pessoal? E a gente vê que as vendas aí tiveram um crescimento na ordem de 51%, 24% e 6% para cada um desses shoppings que a gente vê. Então a gente já consegue ver no que tange vendas um pouco de cada um deles. A gente consegue enxergar nesse primeiro momento que o melhor é o Park Shopping Belém, né? Se somar o portfólio como um todo, dá 23% acima do período pré-pandemia. Então ainda tá legal, né? Na inadimplência, ele considera o cálculo de inadimplência de uma forma bem curiosa. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eles estão recuperando a inadimplência, a gente vai falar um pouco sobre isso. Os dados que estão aqui dá até digamos assim, um bug na cabeça, porque do jeito que está escrito aqui, você fala, mas teve 12% de inadimplência no mês, mas depois você entende como o fundo trata dessa questão. Um ponto que eu gostei, que eu já comentei no relatório do HSML, se eu não me engano, que tem umas obras, acho que é HSML mesmo, que nesse fundo a gente também tem obras e as obras foram aceleradas para conseguir entregar até dezembro, né? O HSML, é o HSML mesmo, né? Naquele shopping lá acho que é Maceió, que é o shopping que tá em obra no HSML. Galera, se não for ele, vocês me desculpem, mas é muito fundo na minha cabeça, eu vou ficando maluco. Mas enfim, tem um fundo de shopping que tá fazendo obra também e a obra vai ser entregue em janeiro. E aí eu te pergunto, pô, mas que planejamento bosta é esse? Porque a alta das vendas é em dezembro. Como é que se você gasta um dinheiro toda uma obra, bota um esforço grande para na melhor época do ano não tá pronta, né? Então nesse caso aqui, eles tinham esse mesmo problema, que é lá para fevereiro, e eles conseguiram adiantar para início de dezembro. Eu acho que o HSML, é o HSML mesmo, viu, pessoal? Deveria fazer esse mesmo movimento, deveria buscar acelerar essa obra, gasta um pouquinho mais, porque esse pouquinho a mais que vai gastar para fazer a obra ir mais rápido vai se compensar muito na alta temporada, na alta temporada, digamos assim, né? Pegando o Natal. Então, aquela coisa, né? Aqui a gente tem uma questão do yield, que veio aí um patamar analisado de 10,56, tá um yield bem interessante. Aqui o DRE dele com todos os gastos e tal, não tem muito o que ficar falando, né? Ela é meio simplona. Gráficos de rentabilidade, aí ele traz aqui valores desde o início. O fundo é novo, tá? Tem que ficar falando muito de rentabilidade. Um ponto que me chamou a atenção é como os rendimentos estão flutuando bastante, né? Isso aqui é um ponto de atenção, é um ponto que até dificulta a correta precificação do produto, quando você não tem um patamar minimamente estável, né? O fundo tem um range de valores muito grande. Ele já chegou a pagar 63 e agora ele já pagou 91, já pagou
33 navios no mês, no outro 73. Então fica difícil de ter a correta precificação. Dá para fazer uma média aritmética disso aqui e ter uma ideia? Dá, mas não é o correto. Não, o melhor seria essa gestão ou botasse num patamar recorrente ou pelo menos falasse qual que é o range de valores que o fundo vai pagar. Enfim, aqui um pouco de como o fundo está aplicado, está consolidada a carteira do fundo. Grande parte está no Parque Shopping Belém, né? Mais de 50% da carteira, 60% aí praticamente. Tem um pouquinho no Boulevard Campos e um pouquinho no Vila Velha. Então ele é quase que um monativo. E ele tem muito dinheiro em caixa, né? 10% em caixa, o que é muito. Se você pensar que o fundo não tem nem alavancagem. Até marquei aqui pra gente. Não tem obrigações, é um ponto bom. Fundo sem alavancagem sempre é bom. Aqui a gente tem um pouco da diversificação do NY pelos ativos, né? A gente consegue ver aqui como está dividido. Então, bem interessante essa divisão. Lembrando, é praticamente um monoativo, né? Tem que crescer muito ainda. Aqui, questão de taxa de ocupação de cada um dos ativos estão boas, estão tudo acima de 94%. A média do Brasil está algo de 95%, 96%. Tá ok. Não tá ruim, não. Claro que poderia estar melhor, né? Por exemplo, a gente vê o Campo subindo, Belém caindo, Vila Velha também teve uma queda, então vamos ver se vai reagir aí nos próximos meses. Aqui tem uma métrica que eu confesso para vocês que só vi nesse relatório, que é o custo de ocupação barra vendas. Achei curioso essa métrica aí, né? Não é uma métrica muito utilizada nos outros. Como eu falei, é a primeira vez que eu vejo ela. Aqui a gente tem um pouco de vendas totais, então ele traz pra gente em relação a 2021, já não vale nada, né? Dados em relação a 2021 para mim não fazem sentido. Sempre vai dar distorções grandes de valor, mas é o que a gente tem. A gente tem aqui um mais consolidado, um pouquinho melhor do que tange a vendas por metro quadrado, e em relação a 2019 tá indo bem, né? Então um aumento aí de 30%, tá bem expressivo. Aqui um gráfico de evolução mensal das vendas. Esses gráficos meio 3D é meio ruim, né, de ver. Podia ser um 2Dzão mesmo. É mais feio, mas é melhor pra ver. Aqui você fica meio assim, tipo, onde é que tá esse negócio? Mas tá legal. Dá pra gente ver aí que em relação ao último ano vem se recuperando de forma ok. Indicadores dos shoppings, a gente tem o Same Store Sale aqui, sempre jogando em relação ao ano anterior, que também, como eu já falei, não faz muito sentido essa comparação. Same Store Rent também, o aluguel das mesmas lojas, também não dá, são números que não fazem sentido ser comparados. O ideal seria ter uma comparação em relação a 2019. Um ponto que é chato nesse relatório, que não temos os números de cada um dos shoppings de forma isolada. A gente teve lá o de vendas lá em cima, mas só. No restante não tem. Aqui no fluxo de veículo, que é consolidado de todos os shoppings, a gente tem, né? Tá ligeiramente abaixo ainda do pré-pandemia, seguindo aí o que todos os fundos fazem. Aqui ele tem uma inadimplência e recuperação mensal da inadimplência. Então a gente tem inadimplência e recuperação da inadimplência. Recuperação da inadimplência são o que deixou de ser pago lá atrás. Então ela estando positivo, mostra pra gente que o fundo está recuperando valores que não foram pagos no passado. Então tá legal. E já a inadimplência mensal mesmo, são valores que não foram pagos no mês. E a gente vê um valor de inadimplência negativo, que também indica uma recuperação, mas são duas linhas para falar da mesma coisa. Eu confesso que eu não entendi muito bem esse gráfico. No meu entendimento, né, de fundos de shopping e de fundos como um todo, você tem um gráfico da inadimplência. Está em positivo, você está deixando de receber. Está negativo, você está recebendo coisa que ficou para trás. Então acho que uma linha só conseguia matar essa charada toda. Confesso para vocês que gerou um pouco de confusão no primeiro momento que eu vi. Aqui são os 3 ativos que o fundo tem. A gente consegue ver a ABL total dos ativos aqui, ó, e não tem aqui de forma fácil quanto que o fundo tem de cada um do ativo. Então você tem que ver aqui. Parque Shopping Belém tem 34 mil metros quadrados. Aí você sobe mais um pouco. Estamos chegando, calma lá. Aí eu passei. Isso que é foda, não tem as informações do jeito correto, aí você fica perdido procurando onde é que tá. Aqui, ó. Belém, eles têm 16 mil metros quadrados.
Aqui tem a participação, né? Mas enfim, cara, deixa eu ver. Boulevard Campos, 6 mil metros quadrados. Quanto que o shopping tem no total? 27 mil. Então aquela participação não é quanto que o fundo tem do shopping. Vocês entenderam como é que confunde olhando? E olha que eu olhei esse relatório antes de gravar, pensei, analisei e tal, mas cara, é muito. Falta muita coisa para ficar um relatório minimamente decente, né? Tem que ter aqui, né? Localização, campus, ADM, papapá, ABL total, ABL do fundo. Então, pô, tem que estar aqui na minha cara a informação, né? E o último, o Vila Velha, são 38 mil praticamente. E o fundo tem. Cadê? E o fundo tem 9 mil aí, 10 mil praticamente, tem um terço. Então fica difícil, né, de não ter as informações de forma fácil pra gente. Mas enfim, é um fundo que tá aí meio esquecido pelo mercado, porque todos os shopping centers foram embora. Ele tá ali esquecidinho, jogado no canto ali no mercado. Para quem tá buscando um yield um pouco mais elevado, procurando aí uma oportunidade de valorização, né? Tem um caminho grande para esse fundo até ele chegar no VP. Então, nunca se sabe, né? Enfim. E antes de finalizar o vídeo, vamos ver se essa compra de shopping centers que foi anunciada um tempo atrás, já deve ter mais de mês isso, até então nada se movimentou. Vamos ver se vai ser nesse fundo, se vai ser em outro fundo, o que eles vão fazer. Seria muito bom se fosse nesse fundo, porque hoje ele tem 3 ativos, ele tem partes desses ativos. Então, se juntar os 3 shopping centers que ele tem, não dá um, né, praticamente. Então, se ele botar aí mais uns 4, 5 ativos para dentro, ele já fica aí num patamar de 9 ativos, quase 10 ativos, ele já consegue fazer frente, entre grandes aspas, com os outros fundos de shopping center que a gente tem aí, né? Vai surgir a 6ª opção de shopping center. É um setor que tem uma carência gigantesca de diversificação. Hoje, se você for investir, você tem 5 opções de fundos de shopping que são multi, e o restante é todo um monte de monativo. E, cara, hoje, ó, tô aqui, ó, no relógio, 7 de novembro de 2022, o mercado não aceita mais monativo. A gente tem que acabar com esses monativos de shopping. Então, que consolidem tudo logo, porque é o que eu falo com você, já falei em outros vídeos, né? Temos mais de 400 fundos imobiliários. Eu já deixei o desafio e deixo novamente aqui nos vídeos. Enumere para mim 50 bons fundos imobiliários nos comentários. Primeiro que você não vai conseguir. Acho que dificilmente você consegue chegar em 50 bons fundos imobiliários. Então, desses 400 que tem, aqui no canal eu acompanho mais ou menos 150. Então, tipo, tem uma penca de fundo, mais da metade, que são fundos que não dá para investir, são fundos que estão parados no tempo, são fundos aí que ou são monativos, ou fundos que não tem uma gestora, enfim. São fundos esses que tem que ser consolidados. A gente precisa enxugar, pegar e torcer o mercado, torcer assim, enxugar esse mercado, porque até para o investidor novo, imagina um cara novo abrindo lá o Funds Explorer na parte de shopping center, vendo aquele monte de produto. Pô, até o cara conseguir entender como é que funciona a dinâmica do negócio e filtrar, é difícil isso. Tipo, isso acaba deixando investidores de fora, né? Então, se a gente tiver o mercado de shopping center com, sei lá, 10 fundos, 10 bons fundos diversificados e tal, facilita a vida para todo mundo sai ganhando. Eu tenho certeza. Eu duvido que alguém sai ganhando com esse monte de monativo que tem aí. Não sai, cara. Não sai. O mercado ficaria muito melhor se a gente tivesse menor quantidade e maior qualidade, beleza? Fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Dá essa força. Valeu!